Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara Silveira. Eu sou engenheira de pesca formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou técnica em agropecuária formada pelo CETEP Cinzal 2. Faço parte da equipe da COPECE. Estou aqui para dar uma base para vocês sobre o Cadastro Ambiental Rural. É um documento tão importante que dá acesso a políticas públicas e a linhas de crédito, como por exemplo. Essa ação é uma ação do projeto Bahia Produtiva, pelo Até a Distância, financiado pelo Banco Mundial. Então, vamos lá, entender mais e saber como fazer passo a passo o cadastro ambiental rural. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o cadastro ambiental rural. Então, o Cadastro Ambiental Rural, é um registro eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, definido pela Lei número 12.651 de 2012, com a finalidade de quê? De reconhecer e integrar as informações ambientais das propriedades e de posses rurais, possibilitando o controle por meio de bases de dados, monitoramentos, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento de área, além de ser um requisito para programas, benefícios e autorizações especiais do governo, ou seja, como por exemplo foi dito, acesso às políticas públicas. Na inscrição do Cadastro Ambiental Rural, representa o primeiro acesso para quê? Para a obtenção de regularidades ambientais, facilitando a vida do proprietário rural na obtenção do licenciamento ambiental, já que a comprovação de regularidade da propriedade acontecerá por meio da aprovação do Cadastro Ambiental Rural e o cumprimento do plano de regularização ambiental, processo esse que é após o acesso ao Cadastro Ambiental Rural. Então, pode ser considerado obrigatório, mesmo que o prazo do cadastramento ainda esteja em prorrogação. O fato é que hoje o CA é obrigatório em diversos processos, como, por exemplo, já bati na tecla novamente, acesso a políticas públicas e financiamentos. Então, no ITR, que é o Imposto Territorial Rural, o CA já foi flexibilizado, não é mais obrigatório. E agora, quem já possui o Cadastro Ambiental Rural deve informar, ou seja, deve informar para anexar ao ITR. Então, o CA entrou em vigor em 2012, como foi dito anteriormente, pela aprovação da Lei de Proteção de Vegetação Nativa, conhecido como Novo Código Florestal, na Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, e tem o objetivo de quê? De firmar soluções práticas e tangíveis para milhões de imóveis rurais no Brasil que, de acordo com os órgãos fiscais, oficiais do governo, tinha pendências no cumprimento da legislação. Então, esse instrumento tornou-se obrigatório para a regularização ambiental de todas as propriedades rurais, desde públicas ou privadas, assentamentos da reforma agrária, até os povos de comunidades tradicionais, como comunidades indígenas e quilombolas. Então, o Cadastro Ambiental Rural, ele é realizado o quê? Por meio do Sistema Eletrônico de Identificação georreferenciada dos imóveis rurais, delimitando que, através de um croquis, ou seja, através de um mapa, a localização dos remanescentes de vegetação nativa, sejam áreas de preservação permanente, as APPs, que a gente vai falar sobre uma definição do que é APP lá na frente, e da área de reserva legal também, a demarcação das áreas com uso do solo, áreas de atividades econômicas, das áreas de atividades agrícolas consolidadas, além do cursos de águas e nascentes, que fazem parte das APPs. Então, o que vai acontecer? Um técnico habilitado vai até a propriedade, colher dados, tanto do proprietário da terra, desenha um croquis, ou seja,
Pega uma prancheta, desenha o mapa e delimita pontos com um instrumento chamado de GPS, que tem ligações com os satélites. O que acontece? O técnico habilitado, após fazer esse processo, eles vão e lançam um sistema de cadastro ambiental rural. Então, o CAR, ele oferece ainda a oportunidade de quê? De regularização do imóvel e apresenta um estágio obrigatório para a obtenção de respectivos licenciamentos ambientais pelos produtores. Com a realização do cadastro ambiental rural, os produtores podem se isentar de eventuais autuações ou multas relativas ao desmatamento consolidado até julho de 2008. Então, qual é o objetivo da CAR? Então, o objetivo da CAR é integrar as informações ambientais da propriedade e de posses rurais, constituindo uma base de dados estratégica para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, além de combate ao desmatamento. Ele integra o que? O SINIMA, Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente. Hoje no Brasil estão cadastrados quantos? 6,1 milhões de imóveis, totalizando uma área de 4.904.770.542 hectares. Os dados são da última atualização do Serviço Florestal Brasileiro, feita no dia 31 de julho de 2019. Esses dados podem ter aumentado em 2020. O cadastro pode ser preenchido pelo site www.ca.gov.br ou nos sites dos órgãos estaduais que utilizam o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. Este mapa mostra aí como é que está a situação do Brasil em relação aos cadastros ambientais rurais. Nós, no Nordeste, temos 88 milhões de hectares já cadastradas no Cadastro Ambiental Rural. Então, como foi dito, a gente vai falar, para entender um pouco mais sobre o Cadastro Ambiental Rural, algumas definições importantes. Então, uma definição importante é sobre as áreas de preservação permanente. O que são essas áreas? São áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar as margens dos rios, nascentes e lagoas, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Podemos citar as faixas de manguezais de qualquer curso de água natural, ou seja, dos rios, as margens dos rios, as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, reservatórios e nascentes, as restingas, os manguezais, as bordas de tabuleiros ou chapadas, topos de morros, declives superiores a 45 graus, e áreas com altitude superior a 1.800 metros. Já a reserva legal é o quê? É uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural que deve ter a vegetação nativa preservada com a função de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar na conservação e na reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e das floras nativas, ou seja, dos animais nativos e das plantas nativas. Nessas áreas só é permitido que o uso restrito, que deve ser autorizado pelo órgão ambiental. O tamanho da reserva legal varia em função da região e do bioma. Quando se trata da Amazônia legal, deve-se observar o quê? Que 80% do imóvel situado em área florestal deve pertencer à reserva legal. 35% do imóvel
situado em área de cerrado deve pertencer à reserva legal. E 20% do imóvel situado em área de campos gerais também deve pertencer à reserva legal. Se localizado nas demais regiões do país, como é o nosso caso do Nordeste, deve pertencer o quê? 20%, da reserva legal. A área consolidada. O que é a área consolidada? É a área do imóvel rural que seja ocupada por atividades produtivas anterior a 22 de julho de 2008. Nesse caso, é autorizada a continuidade de atividades agro-silvopastorais, de ecoturismo, de turismo rural, edificações, benfeitorias, residências, entre outras situações previstas na lei. O uso alternativo do solo é a substituição da vegetação nativa e na formação sucessoras por outras coberturas dos solos, com atividades de agropecuária, indústrias e de geração e transmissão de energia, de mineração e de transportes, assentamentos urbanos ou forma de ocupação humana. Outra definição bastante importante para a gente saber é a questão do módulo fiscal. Então, o que é o módulo fiscal? É a unidade de medida agrícola ou agrária que leva em conta o tipo de exploração predominante no município, a renda obtida com a exploração e outras explorações que sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada. Essa atividade, essa unidade, ela corresponde à área mínima necessária ao proprietário rural para que a exploração seja feita economicamente viável. Ela também serve como de parâmetro para definir os benefícios do Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, ou seja, você vê que dá acesso a créditos do PRONAF, e a questão do módulo fiscal varia de região para região. Então, quais são as informações necessárias para ser cadastrado no processo de obtenção do CAR? Então, quais são os documentos? No CAR deve ser realizado o quê? A identificação dos proprietários ou possuidores rurais, ou seja, os documentos pessoais, RG, CPF, o endereço, o telefone, as informações dos documentos comprobatórios da propriedade ou posse rural, a identificação do imóvel rural, a delimitação do perímetro do imóvel, remanescentes de vegetação nativa das áreas de preservação permanente e de reserva legal, das áreas de uso restrito e consolidadas. E quais são os benefícios de se obter o CAR, o Cadastro Ambiental Rural? São vários benefícios, né? Além do proprietário estar de acordo com o Código Florestal, ele garante a preservação da vegetação nativa existente na propriedade rural. Então, ele proporciona que a fauna e a flora tenha condições de se equilibrar a região onde estiver localizada. Possibilita que uma espécie de quê? De radiografia das áreas rurais, como levantamento de múltiplos indicadores ambientais e outras informações para benefício do próprio produtor rural e para a governança socioambiental do imóvel de uma determinada região. Ou seja, possibilita que os órgãos, né, ambientais tenham um controle mais sobre, né, as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal. Criar um instrumento para planejamento do imóvel rural e fomentar a regularização ambiental da propriedade. Então, tem o quê? O outro benefício é suspender as sanções de função de infrações por suspensão irregular de vegetação cometidas até 22 de julho de 2008, garantindo a segurança jurídica
para os produtores rurais e ainda para consolidar as áreas que já estavam em uso, facilitar o acesso ao crédito agrícola e outros programas de governo que garantam o pagamento por desempenho, compensação pelas medidas de conservação, incentivos para a comercialização agrícola e para inovações, ou seja, acesso às políticas públicas. Por isso que o CAR é bastante importante de se obter, não é isso? O oitavo é permitir a contratação de seguros agrícolas em condições melhores que praticadas no mercado atualmente. Temos aí também que assegura a isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, que é fio de arame, postes de madeira tratada, bombas d'água, entre outros, perfuração de poços, como por exemplo, utilizado para os processos de recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente, de reservas legais e outras áreas de uso restrito. A 10ª é possibilitar a comercialização de cotas de reserva ambiental e a remuneração ao produtor que optou por deixar uma maior área para a conservação da vegetação nativa, daquela exigida na legislação, tanto para as áreas de preservação permanente, como para as áreas de reserva legal. Então, vamos falar aí sobre o Cadastro Ambiental Rural na Bahia, que é o nosso caso, né, que é o CEFI, o CEIA. Então, no estado da Bahia, o sistema que regulamente a política do meio ambiente e de proteção à biodiversidade do estado é o CEIA. O CEIA, que é o Sistema Estadual de Informações Ambientais da Bahia. Então, junto disso, a cada estado já vem atuando desde 2012, né? Desde o início lá da lei do novo Código Florestal, sendo conhecido por CEFI, Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais. Mas o que é que o CEFI tem de diferente, né, do Cadastro Ambiental Rural dos outros estados? Então, o CEFI, além de abranger todas as áreas de exigência do novo Código Florestal brasileiro, ainda inclui a solicitação de autorização referentes aos outorgas, ou seja, de autorização de uso de recursos hídricos e ainda o licenciamento ambiental. Então, o objetivo dessa metodologia é que o CAR seja o único instrumento por meio do qual sejam solicitados e aprovados todos os atos que dependem da autorização do órgão ambiental, visando que o dinamismo da atividade. Algumas considerações finais, nós temos que o CAR, né, está começando a ser obrigatório em algumas normas fiscais, aumentando sua importância e obrigando a sua realização, mesmo que os prazos do cadastro ainda estejam prorrogados. E como vimos aqui hoje, o governo tenta atrelar quase todas as atividades nesse cadastro, como por exemplo o ITR, que agora exige o recibo, né, do CAR, além de acesso às políticas públicas. Então, por isso que eu enfatizo a questão de ter o CAR, assim como a DAP, né, a Declaração de Aptidão PRONAF e outros documentos bastante importantes para a gente ter acesso às políticas públicas e assim aumentar a fonte de renda, melhoria de qualidade de vida, trazer benefício para os agricultores. Então, eu espero que tenha ficado clara a importância de se inscrever, né, no CAR, escrever sua propriedade no Cadastro Ambiental Rural o quanto antes. Nós temos aí algumas referências, se quiserem dar uma lida sobre a questão do Cadastro Ambiental Rural. E obrigada e até a próxima aula.
A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.